por que eu comecei a estudar o Hélio Couto? Bom, o meu primeiro contato com esse tipo de assunto de criação da realidade, etc., foi através desse livro, tá? Livro Poder do Subconsciente. Na época era uma outra capa, inclusive. Nem era esse livro aqui exatamente. Mas enfim, e comecei a estudar esse livro. Era bem diferente do que eu já estava acostumado, e aí já entra no assunto principal que eu vou querer tratar aqui com você. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, né? Também. E aí, quanto mais você pesquisa, mais as coisas aparecem. Isso foi em 2017, tá? Então tá completando em 9 anos. E comecei a estudar aquilo e começou a aparecer para mim vídeos do Hélio. Na época também não existia tantas pessoas como hoje que falam sobre esse assunto. Que eu me lembro, na época, além do Hélio Couto, tinha o Marcos Trombetta, né? Que não era uma linha igual a do Hélio Couto, era uma linha um pouco diferente, uma linha mais voltada do que da linha que eu segui mesmo. E aí eu comecei a estudar o Hélio Couto, né? Só que antes disso, antes de eu começar a estudar, o que aconteceu na época, né? E como é que eu encontrei, inclusive, esse livro O Poder do Subconsciente? Quando isso aconteceu, eu já estava ali no meu 5º negócio diferente, tá? Todos os anteriores eu falo que eles tinham fracassado, mas não é nem que tinha fracassado. Eu simplesmente desistia mesmo, né? Começava ali uns desafios, uma coisa mais assim, nossa, não tá muito simples, eu ia lá e desistia. Eu não entendi o porquê, né? E aí, um dia, sem mais nem menos, e aí eu comecei a buscar respostas para isso, né? Não, por que isso está acontecendo? Por que eu tenho tudo para fazer as coisas acontecer e não consigo? E aí eu fui direcionado de uma forma que eu não sei dizer exatamente como, porque eu não tinha costume de ler livro, nunca tinha lido livro fora questões da Bíblia, etc. Nunca tinha lido nenhum livro assim. E eu fui conduzido para uma livraria e dei de cara com esse livro lá, né? E aí o tema me chamou a atenção, dei uma folheada, falei, vou comprar, né? Então foi aí que começou a minha jornada dentro desse mundo de subconsciente, de criação da realidade, etc. Tá? Bom, então foi por isso que eu comecei a estudar sobre esse assunto e foi assim que eu cheguei ao Hélio Couto.